Então, meus queridos concurseiros, estamos reclusos, mas estamos juntos. Então, pensando exatamente que não podemos diminuir o nosso ritmo, eu criei mais uma ferramenta de estudo, cujo título é Isso Cai em Concurso. Metodicamente eu faço um mapa mental com toda a explicação necessária para você saber. Memorize este pequeno mapa antes de entender a questão de prova. Abaixo deste mapa mental, você terá questão ou questões, dependendo do assunto, teremos mais de uma, onde, buscando nas bancas que nortearão o teu concurso, eu procuro te mostrar que não só entender o mapa mental que eu criei, bem resumido, bem sucinto, bem claro, coeso, correto, coerente, mas também ler com atenção os enunciados de cada questão, porque às vezes uma palavra, uma vírgula que comanda o enunciado pode detonar com o teu gabarito. Então, Isso Cai em Concurso começa agora. Número 1, assunto de hoje, a respeito do vocábulo como, muito pedido pelas bancas Fundatec, La Salle, Legale, Objetiva. O que eu peço para você? Coloquei um pensamento de Clarice Lispector. Sou como você me vê. Posso ser leve como uma brisa ou forte como uma ventania. Depende de quando e como você me vê passar. Lindo pensamento para os dias de hoje. Nele, eu procuro agora te mostrar no mapa mental o que você precisa saber do vocábulo como. Então, olhando a tela e me ouvindo, observe que o vocábulo como pode ser um verbo quando ele determina ação. Eu como para sobreviver. Mas o vocábulo como pode ser uma conjunção. E como conjunção, ele pode dar uma ideia de comparação, por isso chamado de conjunção comparativa. Quando é que eu descubro isso numa frase, num texto? Substitua o vocábulo como por tal qual. Lá no texto, posso ser leve como uma brisa, tal qual uma brisa. Este como é uma conjunção comparativa. Mas ela pode ser também uma conjunção, cuja ideia vai mudar. Então, morfologicamente, é conjunção, mas pela coerência pode mudar, dar ideia de conformidade, por isso chamada de conformativa. E ela será conformativa quando você puder substituí-la por conforme. Como havíamos informado, a data da prova mudou em razão da pandemia. Você pode substituir aquele como por conforme. Conforme havíamos informado. Então, este como é uma conjunção, mas a ideia que ele transmite nessa frase é de conformidade. A conjunção pode ser, o como pode ser uma conjunção causal. E será causal quando você puder substituí-la por porquê. Como choveu, fiquei em casa. Porque choveu, fiquei em casa. Normalmente o como, para ser causal, ele inicia a frase. Mas observa no exemplo 3 que o como também está começando a frase. Então, este como lá em cima está sendo substituído por conforme. No 4 está sendo substituído por porquê. Se lá na prova eles te derem o exemplo 2, 3 e 4 e te afirmarem num romano que o vocábulo como nesses 3 exemplos tem a mesma relação morfológica, é verdade, é uma conjunção. Morfológico são as classes de palavras, artigo, substantivo, adjetivo, pronome, verbo, numeral,
preposição, conjunção, interjeição. Então a conjunção é morfológica. Mas se te disserem que nos 3 exemplos, a coerência, o sentido, a semântica, o significado é o mesmo, você já sabe que não. Comparativo você substitui por tal qual, conformativo você substitui por conforme e causal você substitui por porquê. Quinto caso, como pode ser um pronome relativo? Você vai substituí-lo por o qual. Nós já sabemos como achar um pronome relativo, por exemplo, um que. Você tem que olhar para trás, ver se tem um substantivo, um pronome qualquer, ou um o, a, os, as. O vocábulo como também, olha ali o modo como você falou. Modo é um substantivo. Eu posso substituí-lo modo qual. Esse como substitui o qual, então este como é chamado de pronome relativo. Vai olhando nos exemplos, você vai vendo as pequenas diferenças e a substituição que você deve fazer. Por isso, se lá na prova compararem os exemplos 2, 3, 4 e 5 e disserem que o vocábulo como tem a mesma relação morfológica, agora não. No 2, no 3 e no 4 tinha, porque é conjunção. Agora o número 5 ele é pronome, então nem morfológico apresenta a mesma relação. No exemplo 6 a gente tem um advérbio. Advérbio, minha gente, é uma palavra que dá uma ideia de tempo, de modo, de lugar, de dúvida, de negação, de afirmação ou de intensidade. Intensidade corresponde à palavra muito, a palavra bastante. Então você vai substituir o vocábulo como por muito ou bastante. Como você está rejuvenescido? Muito você está rejuvenescido. Não poderia aquele como ser conjunção? Você está vendo que só tem um verbo ali, está, enquanto que nos outros exemplos onde ele é conjunção, há 2 orações, há 2 verbos. Essa já é uma pequena diferença que você já pode observar, excluindo as anteriores. E agora a banca vem te mostrar que o exemplo 4, 5 e 6 apresentam a mesma relação morfológica. E você vai ver que não, porque no exemplo 4, como é conjunção, no exemplo 5 ele é um pronome e no exemplo 6 ele é um advérbio. No exemplo 7, como pode ser uma preposição? Você vai se perguntar, a minha vida toda eu decorei que as preposições da língua portuguesa são a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre e trás. E agora você vem me dizer que como pode ser preposição? Sim, porque as que eu acabei de citar são chamadas de preposições essenciais. Porém, existem palavras que normalmente são conjunções. Qual é a diferença de preposição para conjunção? Que preposição une palavras e conjunção une verbos. E daí, se ele não estiver fazendo este papel, ele vai ser não está unindo verbos, não está no papel de conjunção, ele vai ser chamado de preposição acidental, por acidente. Um exemplo para você entender isso. Quando eu te digo que eu estudo e trabalho, este e está entre verbos, é conjunção. Mas quando eu te digo que João e Maria são amigos, este e deixa de ser conjunção, porque não está unindo verbos e vira uma preposição. Como ele não está naquela lista do a, ante, até, após, não é preposição essencial, porque normalmente ele seria conjunção. Então ele é chamado de preposição acidental. Divagamos tanto e vamos voltar para o vocábulo como. Sim, para entender que no exemplo ele serviu como monitor na porta daquele curso. Este como substituível por na qualidade de. Ele serviu na qualidade de monitor. Este como é uma preposição acidental, quando ele puder ser substituído por na qualidade de.
Agora vem a banca perguntando se no exemplo 5, que é pronome, 6, que é advérbio, 7, que é preposição, o vocábulo como apresenta a mesma relação morfológica. Não, pois num exemplo ele é pronome, no 6 ele é advérbio, no 7 ele é preposição. Ainda se eu te disser, desde ontem ele te espera, você sabe que desde é uma preposição. E eles te dão este exemplo, ele serviu como monitor. Eles vão comparar o desde e o como e vão te dizer que morfologicamente apresentam nesses exemplos a mesma relação. É verdade, desde é sempre preposição essencial e como neste exemplo substituível por na qualidade de é uma preposição acidental, portanto são de mesma relação morfológica. Agora, se te perguntarem que são de idêntica dentro da classe que representam, você já sabe que não, porque desde é preposição essencial e como aqui é uma preposição acidental. No número 8, como pode ser um substantivo? Quando estiver antecedido de um artigo. Ou, quando eu te digo, hoje estudaremos sobre o como. Este o é um artigo. Então, toda palavra antecedida por um artigo vira um substantivo. De novo, vão comparar este 8 com os demais que a gente já viu e vão te pedir se ele tem a mesma relação morfológica. Você já sabe que não, porque substantivo é morfológico, mas preposição também é, advérbio também é, pronome, conjunção e verbo também são, e aqui ele é substantivo. No número 9, ele é uma interjeição. Isso é fácil você identificar. Ele vai estar grudadinho, juntinho de um ponto de exclamação. Ele vai valer por uma ideia de sentimento, como? De admiração, por exemplo, ele não veio. Então o vocábulo como, junto a um ponto de exclamação, se chama morfologicamente interjeição, que comparado com todos os exemplos acima, também não apresentará a mesma relação morfológica, uma vez que interjeição é sim classe de palavras, mas substantivo, preposição, advérbio, pronome, conjunção e verbo também são. No número 10 nós temos uma conjunção integrante. Ora, minha gente, nós já sabemos que o que pode ser uma conjunção integrante, quando vem antecedido de um verbo. Exemplo, eu disse que esse período de pandemia passaria. Eu disse que. Na frente deste que tem um verbo. Eu posso colocar na frente do que? Isso. Eu disse isso. Nesse momento, o que é uma conjunção integrante. Por que eu fiz essa comparação? Porque o vocábulo como segue a mesma orientação. Quando antes dele tiver um verbo, e você pode colocar na frente dele isso. E ainda, minha gente, este verbo deve ser transitivo direto. É uma outra dica bonita para quem quer só marcar X e memorizar macetes. O que é um verbo transitivo direto? É um verbo que pergunta o quê. Por isso, se você tiver como um verbo antes que pergunte o quê, coloca isso na frente para tu teres certeza. Observe isso, como ela está bem vestida. Este como será chamado de conjunção integrante. Cuidado agora. Se eles compararem o exemplo, observe como ela está bem vestida, com os exemplos 2, 3 e 4, dizendo que morfologicamente eles apresentam a mesma relação, é perfeito, é uma conjunção. Agora, se te disser que é uma conjunção de mesma relação, não mesmo. Aquele é chamado de conjunção integrante. Está integrando a resposta ao verbo que antecede, fazendo a pergunta o quê? Finalmente, uma conjunção coordenativa aditiva. Meu Deus, eu memorizei os nexos aditivos e nem.
A Bia já me falou também que as palavras também, mas também, como também, assim também, bem como, podem desempenhar o papel de nexos coordenativos. Pois é, com raríssima exceção, o como também pode entrar como conjunção coordenativa aditiva, quando você puder substituí-lo por e. Tanto eu como meu irmão, tanto eu e meu irmão, somos torcedores fanáticos. Você está vendo que ele está desempenhando o papel do vocábulo e. Então eu tenho aí uma conjunção coordenativa aditiva. Tanto eu sou torcedor fanático e meu irmão torcedor fanático. Então você está vendo que este como desempenha o papel de adição. Portanto, desfilou na frente de vocês, no primeiro Isso Cai em Concurso, um assunto pertinente a todas as bancas e que eu aposto substancialmente no teu concurso. E agora, para ilustrar o que nós falamos, porém você vai olhar para a questão, depois de memorizar este mapa, que isso aí esteja bem latente no seu cérebro, você vai enxergar que o que está ali nos 11 degraus, desfilando o vocábulo como, você enxergará aí na sua questão. Determine em que alternativa o vocábulo como está incorretamente classificado. Tem que saber o mapa, tem que sublinhar o incorretamente para você não ser traído na hora da sua emoção. Na letra A, como combinamos, a festa acontecerá em minha casa. A festa acontecerá em minha casa conforme combinamos. Coloquei o período na ordem direta. Ou, conforme combinamos, a festa acontecerá em minha casa. Está dizendo que é uma conjunção subordinativa, conformativa. Perfeito. Cuidem também que, como está pedindo a incorreta, eles poderiam ter colocado no parênteses conjunção subordinada conformativa. A conjunção nunca é subordinada, a conjunção sempre é subordinativa. Quando a gente estudar as orações, é a oração que é a conjunção junto com o verbo, que é chamada de coordenada ou subordinada. Então aqui a gente quer só o vocábulo como. Então já sei que ele é uma conjunção, é subordinativa e é conformativa, porque as conformativas pertencem ao bloco das subordinativas. Letra B. Eu não sei como ele se sairá. Eu olhei o como, grudado nele tinha um verbo, este sei é verbo transitivo direto, olha lá no meu mapa, transitivo direto é o verbo que pergunta o que, eu não sei o que, coloquei um isso na frente, eu não sei isso, já sei que este como, confere lá na numeração que eu te dei, é uma conjunção subordinativa integrante. Olha como fecha bem com o exemplo 10 do nosso mapa. Na letra C, como você cresceu. Ora, este como dá uma ideia de intensidade. Muito, bastante você cresceu. Então ele é chamado de advérbio de intensidade. Perfeito. Na letra D, como não foi convidado, optou por não comparecer à festa. Ora, eu disse que normalmente um como, quando inicia uma frase e tem dois verbos nele, na letra C só tem um verbo, por isso eu já fui direto lá, de verbo de intensidade. Agora na letra D tem dois verbos, normalmente começa, o como pode ser uma conjunção causal, quando começa. Para ser eu substituo por porquê. Porque não foi convidado, optou por não comparecer à festa. Se eu quiser colocar a conjunção na ordem certa, que não é iniciando o período, eu pego lá depois da vírgula. Optou por não comparecer à festa, como não foi convidado. Porque não foi convidado. Então este como é uma conjunção subordinativa causal
e eles estão dizendo que ela é comparativa. Então essa é a alternativa incorreta, é o que está pedindo o enunciado. Porque na letra E, a teoria como a prática fazem parte de pesquisa. Veja bem, eu estou juntando a teoria com a prática. Eu quero dizer que a teoria faz parte da pesquisa e a prática faz parte da pesquisa. É isso que eu estou te dizendo. O verbo fazer está tanto para a teoria quanto para a prática. Duas orações, o vocábulo como desempenha o papel de conjunção. Eu posso substituí-lo por e, a teoria e a prática fazem parte de pesquisa. Conjunção coordenativa aditiva. Lembrando bem que se tivesse dito conjunção coordenada, estaria errado. Coordenada é para a oração. A conjunção é coordenativa aditiva. Por isso, a resposta à pergunta que solicita a incorreta é a letra D. Bons estudos e vamos acertar o vocábulo como na sua prova.